Olá, galera, tudo bem com vocês? Olha, vamos prosseguir aí o nosso conteúdo didático, tá? Hoje vamos falar sobre potenciação com os números naturais. Então, vamos começar? Então, trouxe aqui uma ideia associada à potenciação. Um grupo de adolescentes resolveu doar roupas para uma campanha de agasalho. O organizador doou 2 sacolas de roupas e cobertores e convidou 2 pessoas, né, para fazer essa mesma doação. Em seguida, convidou também outras 2 pessoas. E assim foi, né? Foi feita essa doação de roupas. Então, se a gente observar, existe uma multiplicação de fatores aí, ó, que está se repetindo, olha. Ele sozinho, depois ele e mais 2 pessoas, cada uma com as 2 sacolas, depois ele convidou com uma outra pessoa com mais 2 sacolas, e assim sucessivamente. Então, cada multiplicação que aparece nessa situação em fatores iguais, né? As multiplicações desse tipo caracterizam uma potenciação, tá bom? Então, a potência, ela é uma sequência de quê? De multiplicação de fatores iguais, ok? Vamos ver um pouquinho desse exemplo? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Lembra os termos da multiplicação? A gente chama de o quê? De fatores. Só que esse fator aqui é o 5, esse fator aqui também é o 5, e aqui também. Então, eu tenho a potenciação, uma sequência de fatores o quê? Iguais, né? Então, é uma multiplicação. E a gente pode escrever a potenciação desta forma aqui, ó, tá? E multiplicando 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho como resultado 125. Vamos ver outros exemplos? Olha, eu tenho 7 vezes 7, aqui eu multipliquei 2 fatores iguais, tá? Isso aqui eu escrevo dessa forma aqui, que deu quanto? 49. Aqui eu tenho 3 e tenho 4 aqui em cima, então vou multiplicar 4 fatores, né? Então, na verdade, gente, olha só, o número 3 aqui, ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes, né? Aqui o 7 repetiu quantas vezes? 2 vezes, de acordo com a quantidade de fatores, né? E aqui, ó, o 2 vai se repetir quantas vezes? 5 vezes, tá bom? São 5 fatores aqui, a multiplicação sucessiva, tá? E aí nós temos o termo da potenciação. Da mesma forma que a gente aprendeu, da mesma forma que a gente aprendeu os termos da soma, subtração, multiplicação e divisão, aqui no termo da potenciação também existe, tá? Alguns nomes específicos. Então, por exemplo, esse 2 aqui, a gente vai chamar de base. Não esqueçam, base, tá? E o 3? Expoente, tá bom? Esse 2 vezes 2 vezes 2 aqui é quem? São os fatores, tá? Então, aqui eu tenho 3 fatores. Olha, esse 3 aqui é o mesmo daqui, ó, 3 fatores. E o resultado? A gente vai falar que é a operação de potenciação, ok? Tranquilo, né? Vamos falar um pouquinho da história? Por volta de 5.300, 5.000 não, opa, 530, que diferença, né? Antes de Cristo, tá? Lá no mar Mediterrâneo, os Pitágoras formaram um grupo, uma sociedade secreta que estudava filosofia, música e matemática, tá? E aí eles representavam os números naturais com pedrinhas, ou seja, ou pontos, né? Dispondo em determinados padrões geométricos. Então eles ficavam lá algum tempinho, né, pensando em como pegar uma quantidade de pedrinhas e colocar no formato de um quadrado e distribuir esses pontos, ou seja, essas pedrinhas, formando sempre um quadrado, tá? E aí eles descobriram, por exemplo, que alguns deles poderiam ser obtidos arrumando pedrinhas igualmente espaçadas, de modo que a configuração lembrasse um quadrado. Olha só, aí ele começou uma primeira pedrinha aqui, né? Aí observou. Aí dessa primeira pedrinha aqui, ele botou mais 3. Observe que tem o mesmo espaçamento, ó. Então, eu tenho 4 aqui, né? E aí, ele foi aumentando o número de pedrinhas, tá? Então, aqui ele viu que 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, que dá 1, ok? Aqui, 2 vezes 2, que dá 4. No total, não tenho 4 pedrinhas aqui? E aqui, eu tenho 3 vezes 3, que vai me dar 9 pedrinhas. Aqui eu tenho 4 vezes 4, que eu vou ter 16.
Então, esses números foram batizados pelos Pitágoras como os números quadrados. Atualmente, chamamos esses números de quadrado perfeito, ok? Então, vamos observar essa sequência aqui de números quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25. Podemos associar uma sequência de números naturais a essa sequência de quadrados perfeitos, de modo que cada número natural corresponda a um único número quadrado. Perfeito. Então, olha só. O 2, ele vai estar relacionado sempre com o número 4. Por quê? 2 vezes 2, 4, ok? O 3 sempre vai estar relacionado ao 9 em relação ao número quadrado perfeito, hein, galera? Então, aqui é 3 vezes 3 que vai dar 9. E o 5 vai estar para o 25. E assim sucessivamente. Não tem aquela parte da tabuada? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, né? Aquela parte da tabuada me dá a listagem total dos números quadrado perfeito, tá? Como os meus números são números infinitos, eu não sei qual é o último número, né? Então, como eu não sei qual é o último número, o que nós matemáticos fazemos? Representamos esse número por uma letra. É o que está aqui. Então, olha, o n aqui, ele vai ser representado por n ao quadrado, ou seja, n vezes n, tá? Que vai dar n ao quadrado, ok? Vamos trocar aqui por um número. Vou botar aqui o número 4. É 4 vezes 4, que dá quanto? 16. 16 não é um número quadrado de 4, tá? Expoente número 2. Como que eu leio esse número? Então, eu tenho aqui, ó, 1 elevado ao quadrado ou 1 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado ou 2 ao quadrado. 3 elevado ao quadrado ou 3 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado ou 4 ao quadrado. Vamos ver com o expoente 3? Olha só, vamos observar. Aqui eu tenho um cubo só. Um cubo, tá? Então, como eu tenho um cubo, então vamos explicar um cubo na lateral, outro cubo aqui em cima, ok? Então, isso aqui é 1 elevado ao cubo. Agora, olha, eu tenho 2 cubos aqui, eu tenho 2 cubos aqui e eu tenho 2 cubos aqui. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2. Quantos fatores tem aqui? 3, né? Então, é 2 elevado ao cubo, que me dá 8. E agora, olha, eu tenho 3 cubos, 3 aqui e 3 aqui em cima. Então, é 3 elevado a 3, terceira potência, né? Que vai me dar o resultado de 27. E aqui? Eu tenho 4 aqui, eu tenho mais 4 aqui e 4 aqui em cima. Então, o total eu tenho de quantos quadradinhos aqui? 64. Muito bem. E aqui eu tenho a descrição de como a gente lê esses números, né? Então, 1 elevado ao cubo ou 1 ao cubo. Ou 1 elevado à terceira potência, tá? Também tá certo. Eu tenho 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo. 3 elevado ao cubo ou 3 ao cubo. E 4 elevado ao cubo ou 4 ao cubo. Os números 1, 8, 27 e 64 formam uma sequência de números de cubos. Nossa primeira regra, vocês nunca devem esquecer, em relação ao expoente. Quando o meu expoente for zero, tá? Todo número natural diferente de zero e elevado ao expoente zero é igual a 1. Ou seja, quem é meu expoente? Esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a setinha. Se aqui for zero, independente do número aqui embaixo, né, dos meus números naturais, meu resultado sempre vai ser 1, tá bom, gente? Então, se eu tiver 5.002 elevado a zero, o resultado vai ser 1. 10.532 elevado a zero, minha resposta vai ser 1, tá bom? É uma regra, tá bom? É uma regra. Nunca esqueçam disso. Meu expoente, se for igual a 1. Todo número natural elevado ao expoente 1 é o próprio número. Então, 2 elevado a 1 é o quê? 2. 5 elevado a 1 é igual a 5. 502 elevado a 1 é 502. Tá bom? Tranquilo, né? Os demais expoentes
Aqui a gente tem aqui o expoente 4, então vai ser 5 elevado à quarta potência. Então, vou ter 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O resultado disso vai me dar 625, ok? Vou multiplicar o 5 quantas vezes? 4 vezes. Quando o meu expoente for 5, aí eu tenho 2 elevado à quinta potência. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado vai dar 32. Potências de base 10 ou potências de 10. Em toda potenciação de base 10, o número natural do expoente, o resultado tem o número 1 como primeiro algarismo, seguindo de tantos zeros, né? Tanto quantos zeros o expoente de K. Então, olha só, vamos observar aqui, ó. A primeira posição aqui é 0, né? A gente já viu que todo número elevado a 0 é 1. Ok. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Ok. Agora, 10 elevado ao quadrado. Isso é 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 tem quantos números? Tem 2, professora. Muito bem. Tem 2 números, olha, com 2 fatores aqui em cima, tá vendo? 2 expoentes. Ah, então quer dizer que é só colocar o número 1 e repetir e escrever a quantidade de zeros que tem, né? De acordo com... Sim, é isso mesmo, olha. 10 elevado ao cubo, eu tenho quantos zeros? 3. Aqui. 10 elevado à quarta, eu vou ter quantos zerinhos? 4. Aí eu vou ter 10.000. Aqui, ó, vou ter 5. Ok? Então, é super tranquilo, né? Agora, aqui uma aplicação das potências de 10. Como o sistema de numeração decimal tem base 10, podemos decompor os números usando as potências de 10. Então, eu tenho o número 125. Nós vamos decompor isso, tá? Vocês já sabem fazer isso, tá? A gente já trabalhou isso anteriormente. Então, olha, o 1 aqui, ele representa quem? A centena, né? O 2 representa a casa das dezenas. E o 5, a casa da unidade. Então, separando isso, ó, eu tenho 100 mais 20 mais 5. Se eu somar esses valores aqui, eu tenho como resultado 125, tá bom? Agora, eu vou escrever em uma outra forma, porém o resultado vai ser o mesmo. Olha só, se eu pegar 1 e multiplicar por 100, eu vou ter 100, ok? Vamos trabalhar aqui o 20, ó. O 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, não dá 20? E o 5 eu vou repetir. Vou escrever numa outra forma, aí eu sim, usando a potência de base 10. Então, o 100, que a gente viu aqui, escrevendo numa potência, não é 10 elevado ao quadrado? 10 elevado ao quadrado dá 100. 100 vezes 1, 100. Então, tá certinho o que a gente fez aqui, ó. E o 20? O 20 é 2 vezes 10 elevado a 1, né? Mas aqui, como a gente sabe que 10 elevado a 1 é o próprio 10, então a gente não precisa colocar o número 1 aqui em cima, não. Só se vocês quiserem, tá? E o 5 aqui eu vou repetir. Esse 5 aqui, na verdade, é 5 vezes 10 elevado a 0, não é? Porque 10 elevado a 0 não é 1, e 1 vezes 5 é 5. Então, também está certinho também. Olha aqui um outro valor. 2.348. Então, ó, 2.348. Então, ó, você começar a separar 2 vezes 1.000, que dá 2.000. 3 vezes 100, que dá 300. 4 vezes 10, que dá 40. E vou repetir o 8. Ou quem quiser colocar, né? 8 vezes 10 elevado a 0. Tá? Também tá certo. E aí, melhorando um pouquinho mais, essa escrita aqui de cima. 2 vezes 10 elevado ao cubo, que corresponde a 1.000. Mais 3 vezes 10 elevado ao quadrado, que corresponde a 100. Mais 4 vezes 10. Mais 8. Vamos ver um outro exemplo? 543. Desmembrei aqui, ó. 543.
Então, 5, eu já posso dizer de uma forma direta que seria 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Não posso dizer isso? É a mesma coisa. Mais 4 vezes 10 elevado a 1. Que esse resultado aqui dá 40, não é? E posso dizer também que mais 3 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 não é 1? 1 vezes 3 não é 3? Então, tá certinho o que nós fizemos, tá? E aí, galera? Acharam difícil a matéria de hoje? Eu espero que não, né? Mas se caso tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? Vamos para os exercícios agora? Olha, eu separei aqui os exercícios do nosso livro didático. Página 66, exercício 91, 92 e 94. E a página 69, exercício 105, 106 e 111. Façam exercícios, tá bom? E em breve a gente traz aí o gabarito, tá? Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!